Eu quero falar da noite de lua cheia. Quando a gente contempla uma bela noite de lua cheia, na nossa mente surgem várias reflexões. Eu não sei como vocês se sentem ao observar uma noite maravilhosa assim. Porque contemplar, a gente falou de contemplar uma noite de lua cheia. Contemplar é diferente de olhar, é diferente de ver. Quando a gente contempla alguma coisa, a gente está ali também expressando um encantamento, uma admiração muito grande. Eu quero que vocês lembrem aí de uma noite de lua cheia para a gente continuar as nossas reflexões. No livro No Mundo Maior, que André Luiz ditou a Chico Xavier, e coincidência não existe, mas eu preparei esse tema para hoje, e o prefácio de Emmanuel no livro está datado exatamente de 25 de março, há 77 anos antes. E então, neste livro, no primeiro capítulo, André Luiz compartilha as reflexões dele ao contemplar uma noite de lua cheia. Esse livro é muito interessante. Ele trata dos distúrbios psíquicos, porque hoje a humanidade está muito adoecida emocionalmente, psiquicamente, e esse livro trata dos distúrbios psíquicos analisados por instrutores espirituais abalizados, preparados, conhecedores da psiquiatria espiritual. Então, esses instrutores, eles levantam para a medicina da Terra, para todos nós estudantes, os mistérios que envolvem os distúrbios psíquicos, porque é muito difícil a gente ver alguém sofrendo de um distúrbio emocional, psíquico, e fala, mas por que fulano está sofrendo disso? Qual é a causa, né? Então, esse estudo desse livro mostra as causas, né? Mas mais do que mostrar o diagnóstico, ilumina o caminho da cura. Então é muito interessante, porque às vezes você consulta alguém, alguma medicina alternativa, e eles te dão o diagnóstico, mas não te dão a cura. E esse livro ilumina o caminho da cura. Então, André Luiz, como sempre, traz aqueles conhecimentos profundos, mas ele traz com tanta simplicidade para que nós leigos possamos entender. E ele traz mostrando exemplos que fica mais fácil ainda o nosso entendimento. E ele mostra, por exemplo, as causas e o caminho da cura para os intrincados problemas da esquizofrenia, da epilepsia. Então, essa introdução que eu estou fazendo sobre o livro tem por objetivo incentivar vocês à leitura desse belíssimo romance, porque ele é romanceado, incentivar a leitura ou a releitura, porque é muito esclarecedor para todas essas questões, nessa época que a humanidade está com as entranhas contorcidas, né, pelas questões emocionais. Então, André Luiz começa dizendo mais ou menos assim, e eu tentei passar para uma linguagem coloquial para que vocês possam acompanhar comigo. E eu peço, acompanhem comigo a descrição dele, como que ele se sentiu ao ver uma noite assim. Ele diz, esplendia, ele já começa com esse verbo, esplendia, é quando algo mostra todo o esplendor de sua luz, né? O verbo é belíssimo. Esplendia o luar, revestindo a paisagem de intensa luz.
Maravilhosas nuvens espalhadas no horizonte, dava aquela impressão de amplitude, né? E essas nuvens espalhadas para André Luiz pareciam como castelos de espuma láctea. Então era aquela coisa maravilhosa. E aquelas nuvens estavam perdidas no imenso azul, como se contornasse toda a amplidão do céu. E a terra contrastava, né, com aquele doce encantamento do alto. Era o luar lá no alto e aqui na terra outra situação, mas mesmo assim o luar iluminava na terra uma vasta planície cheia de árvores, de um arvoredo assim verde escuro. E neste momento que ele olha o luar lá em cima, e as árvores aqui embaixo, ele começa a pensar sobre a juventude da humanidade encarnada. Toda a evolução, né, do homem aqui no planeta. E ele perguntava a ele mesmo, uma pergunta consequentemente retórica, porque ele já sabia lá no fundo a resposta. Ele perguntava a ele mesmo se aquele firmamento tão belo não estaria protegendo o repouso do educandário terrestre. Então, a primeira percepção dele é que a lua protegia toda a terra. E ele diz: a solidão imponente do plenilúnio. Eu acho essa palavra belíssima. Plenilúnio, né? A lua plena, a lua cheia. A solidão imponente do plenilúnio causava nele quase um terror, pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. Então, nós estamos falando de alguém que tinha sentimentos quando via uma lua cheia e sabia descrever esses sentimentos como ninguém, né? Ele diz que ele tinha quase medo daquela melancolia, da melancolia que aquilo passava em sua majestosa e indizível beleza. Quer dizer, impossível descrever, né? E naquele momento uma ideia toma conta da cabeça dele. A ideia de Deus. A ideia do Criador envolve todo o pensamento dele. E, junto com aquela ideia de Deus, ele sente pelo Criador um profundo respeito e uma enorme gratidão. Nós estamos com certeza percebendo o interior dele, como que estava começando a se modificar, se entregando à gratidão, se entregando ao encantamento, se entregando ao respeito a Deus, o Criador, por ver aquela beleza daquela lua cheia. E ele diz que aquela lua era como se ela rendesse um culto de amor ao eterno. Então, ao mesmo tempo que a lua estava ali para proteger toda a terra, aquele esplendor era uma expressão do amor a Deus, que tinha criado os fundamentos mais sublimes do silêncio e da paz para o descanso das almas de nós encarnados. Então a gente vai acompanhando essa beleza dessa descrição, né? E ele diz que o disco luminoso irradiava maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, tinha iniciado tudo o que tinha acontecido na Terra. Então, quando a gente olha a perenidade de uma lua cheia, a gente pensa exatamente nisso. Poxa, essa lua está aí brilhando desde o homem da caverna. Essa lua está aí acompanhando toda a evolução, toda a caminhada do planeta, da humanidade e a nossa caminhada pessoal.
Então ele fica pensando nisso, que aquela lua que tudo que aconteceu na Terra havia recebido os reflexos da lua. Numerosas civilizações haviam produzido e destruído coisas no planeta. Numerosas civilizações. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira o passo dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. Então a gente vai seguindo essa maneira linda dele escrever e percebe o que ele está dizendo. A lua era uma presença silenciosa, irradiando paz para tudo que havia acontecido na Terra até então. Que ela era uma testemunha impassível, que havia assistido à fundação de cidades suntuosas e também acompanhado a prosperidade de comunidades inteiras e a destruição e a decadência dessas comunidades. Então, vamos supor, ela vira surgir o Império Romano e vira ruir o Império Romano. Ela era aquela testemunha permanente e silenciosa de tudo. E ela sempre mandava os seus reflexos brilhando sobre a testa coroada dos príncipes, mas também sobre o cajado misérrimo dos pastores. Ela presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhares e milhares de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Então são essas as reflexões de André Luiz ao olhar a lua e sintetizar tudo naquele preito de gratidão que ele tinha ao Criador, porque a lua representava a paz divina. Espero que com esses esclarecimentos, eu espero que vocês tenham, numa noite de lua cheia, a oportunidade de abrir o capítulo 1 do livro No Mundo Maior, reler essas reflexões de André Luiz, tentar encontrá-las em suas reflexões também e pensar, refletir sobre todos os acontecimentos da vida, da sua cidade, da sua comunidade, porque a lua era aquele sustentáculo que desde sempre nos acompanha e acompanha tudo. E ele diz que lá embaixo, cá embaixo, quer dizer, na Terra, o André Luiz estava vindo do nosso lar para o plano terrestre. E o nosso lar é uma colônia bem próxima do plano terrestre. Ela fica localizada um pouco acima da cidade do Rio de Janeiro. E eles viram o que eles fizeram, a lua viu o que eles fizeram com a Marielle. E agora a polícia também está descobrindo o que fizeram com a Marielle. Então, o André Luiz estava vindo do nosso lar e ele chega embaixo para encontrar uma assembleia de desencarnados e encarnados. Quais eram os encarnados que estavam ali? E nesse momento da nossa exposição, eu quero chamar a atenção de todo estudioso da doutrina espírita que está aqui, de todo aprendiz do Evangelho, de todo mundo que sabe que quando dorme, sai do corpo físico e vai para algum lugar fazer alguma coisa. Então, olha, onde que André Luiz estava indo? Ele estava indo para uma reunião de desencarnados, na sua minoria, e a maioria eram de pessoas encarnadas. Como que ele define essas pessoas? Possuidoras de relativa inteligência, que podia estar presente ali naquela experiência de aprendizado. Eram pessoas que sabiam
consertar os próprios erros, mas eram pessoas que também contraíam compromissos dentro da seara do mestre e estavam ali em busca da aquisição de virtudes que lhes fizessem cada vez mais preparados para a tarefa. E essas pessoas chegavam levando toda a vontade de aprender, mas levando também aquela esperança, né, de sair dali melhor daquela noite, mas também muita inquietação interior, né? E a lua solitária, branca e brilhante, trazia a cada uma daquelas pessoas ali a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. Então, neste momento, André Luiz percebe que a lua dava àquela assembleia uma tranquilidade que ele chamou de inexpugnável. E eu trago o sinônimo para nossa compreensão. Inexpugnável, a tranquilidade inexpugnável seria algo relacionado com a força, algo relacionado com a pessoa, a situação, conseguir apoderar-se de algo naquele momento, que conseguiria enfrentar os perigos. A lei seria algo forte, seria algo que sustenta. Então, a lei divina, ela tem esse papel de sustentáculo e de caminho para a felicidade, e não de algo propriamente coercitivo, impositivo. Então, André Luiz estava ali, ele ia ter uma semana para participar desse socorro espiritual aos desencarnados, que ele descreve como necessitados do socorro espiritual e famintos de luz, que somos todos nós, né? E este encontro seria presidido por uma alta autoridade espiritual, que ele deu o nome de Eusébio. Era uma entidade superior, morava num lugar superior à colônia Nosso Lar. E ele era superior ao orientador de André Luiz nesta obra. Ele era superior ao Calderaro. E ele era um dos maiores especialistas em psiquiatria espiritual. E ele descia desses planos elevados uma vez por semana para reunir com encarnados e desencarnados e dar aulas, instruções sobre esta questão que nós vamos ver, que se resume na busca da própria espiritualização, na busca da espiritualidade. E por que ele descia? Porque aqueles alunos não tinham condições de subir até os planos que ele vive. Era aproximadamente 1.200 alunos, né, relativamente espiritualizados, mas sem grandes recursos de elevação. Então, a gente pode perceber que é mais ou menos como muitos de nós aqui. E o que eles recebiam nestes encontros? Por que de vez em quando a gente acorda muito melhor do que dormiu? O que eles recebiam? Eles recebiam orientação e recebiam socorro imediato, socorro espiritual imediato. Quando muitos estavam ali necessitados tanto do socorro espiritual, que eles estavam à beira da loucura, à beira de um adoecimento emocional mais grave, à beira de suicídio, e vítimas de vários desastres morais causados por eles mesmos, né? Então é nesse ponto que eu quero lembrar que o travesseiro é um bom conselheiro, porque ele nos permite nos deslocarmos
para essas regiões onde está sendo sempre oferecido um socorro espiritual para quem bate as portas de Jesus. Então, naquela noite, naquela assembleia de 1.200 pessoas aproximadamente, o Eusébio recebia estudantes do espiritualismo. Mas ele não recebia espíritas, ele recebia estudantes do espiritualismo de várias correntes filosóficas que estavam ali desprendidos pelo sono. Aquelas pessoas, então, queriam muito conseguir a implantação do reino divino no próprio coração e buscavam essa iluminação interior, que ninguém ilumina o outro, né? As pessoas buscavam condições para se iluminar interiormente. Eram pessoas que sabiam a força da fé, mas ainda se sentiam inseguros com relação ao que a fé pode fazer para nos conectar com os planos mais elevados da vida, né? Então são pessoas comuns que, diante das tempestades morais, diante dos problemas, diante das inquietações, a fé vacilava, elas estremeciam, elas não sabiam exatamente qual seria o melhor caminho, diante das provações, diante dos resgates, das colheitas, né? Era muita vicissitude a ser vencida quando estamos encarnados aqui na Terra. Então essas pessoas estavam lá, não é pedindo livramento, é buscando forças para encarar os próprios problemas. E André Luiz ficou olhando aqueles mais de 1.000 encarnados e recebendo a orientação que eles iam receber, e ele lamenta não ter tido esta oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Ele lamenta de não saber que aquilo era possível. Ele lamenta de ter dormido durante muitos anos, 8 horas por dia, sem imaginar que o sono podia ser aproveitado para uma oportunidade de iluminação. E ele lamenta muito não saber aquilo. E nós sabemos, e nós podemos buscar isso, e nós podemos viver de tal forma de estarmos cada dia mais preparados para aproveitar esse tempo. E ele diz que até hoje, milhares de pessoas dormem algemadas aos interesses imediatos. Então aquela pessoa, todo mundo desdobra pelo sono e vai para os planos espirituais. Uma grande maioria nem sabe que existe plano espiritual e o espírito fica ali dormindo a 1 palmo do corpo. André Luiz relata isso. Eles não conseguem distanciar do corpo 1 palmo, porque não sabem que isso é possível e desperdiça o tempo. O corpo físico dorme, mas no espírito não dorme. Tem espírito que dorme, sim, totalmente desinteressado. E, aliás, é até preferível ficar quietinho ali do que sair buscando sensações inferiores, que é quando o apóstolo Paulo nos adverte que o nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. Então a gente vai buscar o meio ambiente que nos agrada. Então, se você passou o final de semana inteiro num inferninho de sensações vulgares, é claro que naquela noite você vai dormir e vai continuar buscando locais de sensações vulgares. Se você passa o dia inteiro pensando em como você vai ganhar a sua vida, como você vai evoluir nos seus negócios, você vai ficar preso, você vai dormindo e volta para a sua empresa, volta para o seu serviço, volta para o seu escritório, sem poder fazer absolutamente nada ali, mas continuando a cansar a mente, estressar a mente dentro daquele assunto
que você deve cuidar dele muito bem, mas quando estiver acordado. Então, ele se refere a milhares de pessoas que ficam algemadas aos interesses imediatos, que são as nossas preocupações com um familiar, com essas situações do nosso dia a dia. A gente fica ali preso querendo soluções imediatas, né? E nem suspeitando que pode aproveitar melhor essas dádivas que vão nos trazer realmente quais são os valores eternos que devemos cultivar sempre nas nossas almas. Então, o objetivo daquela reunião era levar àquelas pessoas condições para manterem o próprio equilíbrio. Então, quando a pessoa busca Jesus em qualquer templo religioso, que ela está se sentindo confusa, desequilibrada, desanimada, ela não está vendo solução para nada, ela está perdendo o equilíbrio interior, ela está perdendo a paz interior. Então, ali, ela recebe fortalecimento de bênçãos para que a pessoa, ela mesma, encontre o seu próprio equilíbrio íntimo. E isso depende de tempo, que não vai ser numa noite, pum, eu vou lá, vou acordar equilibradinha, não tem mais síndrome de pânico, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. Não. É esforço, perseverança e aguardar o resultado, que o tempo é o grande aliado de Deus em todas as nossas questões. Então, hoje, o século 21, traz um mundo abalado nos seus próprios alicerces. E todas as dificuldades que nós temos encontrado nestes tempos apocalípticos, todas as dificuldades que têm surgido, são exatamente nos forçando à busca da nossa renovação. O planeta está em convulsões emocionais e cada um de nós está sentindo cada vez mais que precisamos nos fortalecer, que precisamos nos modificar, que precisamos tentar dar o que nós tivermos de melhor. Então, ali estava a análise do André Luiz dizendo que nós desenvolvemos muito a inteligência, mas paralisamos os nossos sentimentos. Que o progresso material que buscamos incansavelmente atordoa a pessoa que estiver desatenta e esquecida que na hora do sono ela tem que buscar esse crescimento espiritual. Então, estava ali as necessidades de cada um sendo analisada para poder levar um incentivo da intensificação da vontade da gente se renovar. Estava ali um incentivo para que a pessoa física se rendesse à pessoa espiritual. E ele analisou então a assembleia. Aí chega o Eusébio. Quando o Eusébio aparece, todos silenciam. A figura majestosa dele impõe um silêncio muito respeitoso. E olha o que a figura dele, o que a presença dele despertava naqueles corações. A sua figura majestosa respirava segurança e beleza, bondade e compreensão, tolerância e doçura, veneração e carinho, confiança e paz. Então, isso que as pessoas sentiram quando ele apareceu. E eu tenho certeza que muitos de nós já encontramos entidades elevadas que nos fizeram acordar felizes, mesmo que a gente não tenha lembrado. E André Luiz orou, e o Eusébio orou. E eu não resisti, até pedi o Ricardo licença, eu não resisti em ler a prece para vocês.
Mas eu não queria que vocês ouvissem com o ouvido, não. Eu queria que ouvissem com o coração, repetindo mentalmente cada palavra. Vamos fazer nossa essas rogativas. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrarmos no caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera os véus do nosso ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não oprime a nossa pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos a tua glória sem fim. Desperta-nos, Senhor, docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que foram espargidas no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à afloração de nossas sementeiras. Todavia, sem a tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem a tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios pode nos arruinar a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Fortaleça-nos a resistência, poderoso Senhor. Ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclareça-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, que assim seja.